Vamos aqui, inclusive eu quero ir direto a Brasília com a Rani Veloso, porque ela vai trazer informações, porque daqui a pouquinho então vai ter uma reunião do CELAC e eu quero saber o que vai ser discutido de fato nessa reunião. Rani, bom dia, feliz ano novo, com você. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Boa semana para todo mundo. Olha, ontem aqui no Palácio do Itamaraty a gente acompanhou de perto a reunião da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e o Brasil foi representado pelo ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores. O ministro, que não teve a sua fala televisionada, diferente do ministro homólogo da Argentina, Ivan Gil, reforçou a posição do presidente brasileiro e disse que a invasão dos Estados Unidos em território venezuelano é uma afronta à soberania e também viola o direito internacional. Deve ser também a mesma posição que será reforçada daqui a pouco pelo embaixador Sérgio Danesi, que representa o Brasil na Organização das Nações Unidas. Essa reunião já está marcada para as 12 horas. Agora, rapidinho, voltando para a reunião de ontem da CELAC, lembrando que a CELAC é uma comunidade que reforça o papel desses países da América Latina e também do Caribe e que é composta por 33 membros. Nem todos participaram e nem todos enviaram representantes do primeiro nível, primeiro escalão do governo, que seriam seus ministros das relações exteriores, que foi o caso da Argentina. O nosso país vizinho foi um dos contrários a uma declaração conjunta condenando os ataques norte-americanos contra o país aqui da América Latina, no caso a Venezuela. Mas o próprio ministro Ivan Gil, que é o ministro das Relações Exteriores venezuelano, ele reforçou e fez um pedido duro da CELAC para que se posicionassem contra os Estados Unidos, porque, de acordo com ele, hoje foi a Venezuela, amanhã pode ser qualquer outro país da América Latina. Ele também disse que o ataque viola a paz não só em território venezuelano, mas também na região que era marcada ali pela paz, que foi inclusive um posicionamento feito também pelo presidente Lula. E Ivan Gil também pediu a libertação imediata e incondicional de Nicolás Maduro e Cília Flores. Esses foram os posicionamentos que a gente teve conhecimento. Além disso, também o Brasil ontem publicou uma nota conjunta com mais 5 países, sendo 4 aqui, 5 com o Brasil da América Latina e a Espanha. E nesse posicionamento também a gente viu uma repetição dessa posição do presidente Lula, eles falando sobre, repudiando, na verdade, os ataques militares considerados unilaterais pelos Estados Unidos em território venezuelano. Também disseram que a solução deve ser por meio do diálogo e também por meios pacíficos e alertando riscos sobre tentativa de controle externo ao governo e também aos recursos naturais, que seria o petróleo da Venezuela, que tem a maior reserva do mundo, e o próprio Trump deixou explícito em sua fala que esse seria o interesse. Então, a gente vai acompanhar daqui de Brasília, no Palácio do Itamaraty também, a partir das 12 horas, a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O embaixador Sérgio Danesi vai pedir a palavra. O Brasil não é membro do Conselho de Segurança da ONU, que é composta por 15 países, 5 têm assentos permanentes, dentre eles os Estados Unidos, e não pode ser alvo de uma resolução de condenação. Então, esse é o clima e a expectativa daqui de Brasília. Volto com vocês. Tá certo, Rani, muito obrigado pelas suas informações. Se tiver alguma manifestação também nova, claro, que vai trazer as informações ao vivo pra gente, a equipe de Brasília já está toda a postos ali para acompanhar cada detalhe e trazer as informações ao vivo. Agradeço a Rani, então, pela participação. Nosso time segue fazendo todas as apurações, porque, de fato, isso precisa ser feito. Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pela rádio. Há pouco conversamos, então, com a Rani Veloso, que acabou de nos trazer informações ao vivo direto de Brasília sobre a reunião do CELAC, manifestação do governo brasileiro, dizendo: olha, não foi legal o que os Estados Unidos fizeram e por isso nós repudiamos essa ação. De que forma que a gente deve interpretar essa fala? David, eu queria chamar a atenção para uma questão envolvendo todas essas manifestações que a gente já observou de diversos chefes de Estado. Eu penso que a gente pode dividir essas manifestações sobre a captura do Maduro em 3 níveis de gradação de repúdio ou aprovação do ato.
Então, primeiro a gente vai ter um grupo de países que repudia e não considera o regime de Maduro legítimo e repudia o Maduro. E aprova 100% a ação americana. Nesse grupo se enquadraria, por exemplo, o Milei na Argentina. Aí você vai ter um segundo grupo que repudia o regime Maduro, porém desaprova também a maneira como foi feita a ação dos Estados Unidos na captura do Maduro e com todas as supostas violações do direito internacional. Esse seria um grau intermediário. E você tem uma terceira faixa que não somente repudia a ação americana, mas considera o governo Maduro legítimo, que não faz qualquer repúdio ao governo Maduro, ao regime Maduro. E nessa faixa se enquadra o Brasil. Se você for ver a declaração do Brasil, ela está ao lado, na América Latina, por exemplo, talvez somente da Colômbia. Ela está dentro dessa faixa mais radical, de fato, de condenação da ação americana, sem repudiar o regime Maduro. Isso, para mim, é muito perigoso, porque diante dessa nova mesa de embates geopolíticos que vem sendo colocada, sem dúvida alguma, coloca a diplomacia brasileira e o Brasil do lado errado da mesa. Sem dúvida, né? Porque tá todo mundo esperando, na verdade, o que vai acontecer. Os Estados Unidos fizeram isso, e agora? O que acontece a partir daí? Realmente o Trump vai estabelecer as diretrizes, vai ficar com o petróleo, vai fazer investimentos para que o país atraia riquezas, porque a indústria naval também, em relação à extração de petróleo, está precarizada por corrupção, enfim, por todo esse regime, essa situação de Nicolás Maduro, né, Diego? David, o que eu acho que vai acontecer é exatamente o que Donald Trump quiser que aconteça. Está muito claro que esses organismos internacionais, a CELAC, a ONU, eles estão tão sucateados quanto a PDVSA. A gente viu isso nas últimas Desde a invasão que nós tivemos em Israel por parte do Hamas, e o mundo ficou, enfim, paralisado diante daquilo, ficou tomando mais posições ideológicas do que posições pragmáticas no sentido de resolver esse conflito. Está muito claro que nós estamos retornando, de certa forma, a um cenário muito parecido da primeira metade do século XX, onde a lei do mais forte é a lei que se impõe. Donald Trump já provou isso por diversas vezes, resolveu a questão do Irã à sua maneira, sem pedir a opinião de ninguém, mandou os seus B-12, todo o seu aparato militar, que em poucos minutos desarticulou toda a produção de armamento nuclear do Irã, e agora fez a mesma coisa em relação à Venezuela. Violou o direito internacional, violou as resoluções da ONU, mas quem vai dizer para Donald Trump que ele fez isso errado? Qual o efeito de uma nota de repúdio aos Estados Unidos? Quem que vai ameaçar, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista comercial, a maior potência do mundo? Então, está muito claro que o futuro da Venezuela está totalmente à mercê da vontade dos norte-americanos. Se isso vai ser bom ou ruim para o povo venezuelano, nós descobriremos nos próximos meses, nas próximas semanas. Acho muito difícil que um país que ainda tem 90% da população em situação de pobreza, mais de 70% em situação de extrema pobreza, acho muito difícil que piore. Mas o fato é que isso cria uma nova cultura mundial. Nós retornamos a um estado de coisas do ponto de vista geopolítico que, quanto maior for o seu exército, quanto maior for o seu poder militar, maior é o seu poder de barganha no cenário internacional. Só fazendo aqui uma ponderação, Diego, no que você disse com relação ao que vai acontecer na ONU. Venezuela pede auxílio, não é, à ONU, mas é bom a gente lembrar e também dizer à nossa audiência que os Estados Unidos podem, inclusive, vetar possíveis situações que aconteçam, como, por exemplo, uma questão de dar lá uma sanção econômica. Mas os Estados Unidos têm poder de veto? Tem. Então, na verdade, eu ratifico aqui o que foi dito pelo Diego, no sentido de que quem vai poder deter os Estados Unidos, já que ele tem maior material bélico, não é? E aqui é importante também dizer que há a discussão sobre a possível violação de direitos que são internacionais, entre eles a questão da soberania. Por que soberania? E não estou dizendo que, não estou colocando um ponto, mas sim uma discussão que a gente tem fala, como disse aqui também o doutor Mesquita, a gente tem fala para quem está de acordo e para quem está contrário. E essa é a discussão a ser feita, porque a contrariedade, as pessoas não têm força. Então, veja, Brasil e Colômbia ali contrários, e o Trump já disse, olha, Colômbia, você fica quietinho aí, porque senão a gente faz a mesma coisa contigo. Pois é, teve